Olá pessoas, bem-vindas ao canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo. E imaginem a França em 1518. Para ser mais específico, julho de 1518, em Estrasburgo. Agora imaginem uma cena cotidiana no mercado, numa das ruas dessa cidade. E de repente uma mulher começa a dançar. Essa mulher, com um nome bem complicado, Frau Toffia, ou algo do tipo, simplesmente começou a dançar nas ruas. E as pessoas, a princípio, começaram a rir e a aplaudir sua vontade de viver e sua energia. Mas não demorou para elas perceberem que tinha alguma coisa errada. Porque essa mulher começou a dançar e não parou por 6 dias seguidos. Ela simplesmente dançava e dançava e dançava sem jamais conseguir parar. Neste dia, nesta data, começou a bizarra, imortal epidemia da dança. Uma verdadeira dança da morte. E a palavra epidemia aqui não está aplicada ao acaso. Foi realmente uma epidemia. Não há explicações científicas possíveis para o caso até hoje. Mas fato é que em pouco tempo, mais ou menos uma semana, já haviam 34 pessoas dançando nas ruas da cidade, no mesmo estado da primeira mulher, sem conseguir parar, dançando dia e noite o tempo todo. Em um mês já eram 400 pessoas. A cidade, é óbvio, vocês todos podem imaginar, estava em pânico. As pessoas simplesmente começavam a dançar e não conseguiam mais parar. Dizem que nem a morte fazia com que as pessoas parassem de dançar. Isso provavelmente se deve ao fato de que os corpos sofriam os famosos espasmos post-mortem. O corpo sofre algum tipo de espasmo depois da morte. Talvez até, vai saber, dessa parte eu não posso afirmar, mas talvez até devido a esse gigantesco e incessante esforço a que ele era submetido. Durante um determinado período, chegaram a morrer 15 pessoas por dia. As causas eram quase sempre as mesmas: ataques cardíacos, derrame ou simplesmente pura exaustão. As pessoas não conseguiam comer, as pessoas não conseguiam beber. Elas simplesmente não conseguiam parar. Quem era acometido por essa moléstia sem explicação, simplesmente começava a dançar, 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 e não parava mais até morrer. Documentos da época, documentos oficiais, ligados ao governo da cidade, ligados a médicos, até mesmo a sermões da igreja, informavam que o que acometia as pessoas era realmente uma dança. Esse é um fato curioso. Não era que as pessoas começavam a simplesmente ter espasmos e a se contorcer de maneira estranha. Elas realmente estavam executando passos de dança sem que conseguissem parar. Os nobres da cidade, os nobres da região, obviamente, se preocuparam muito com essa situação. E como quase sempre acontece, como é assim até os dias de hoje, por serem os que tinham mais recursos, procuraram os médicos, os melhores que conseguiram, em busca de respostas para aquela bizarra e mortal epidemia. Os médicos chegaram a algumas conclusões. A primeira delas é de que a epidemia da dança não se devia a nenhum evento sobrenatural. O que, se considerarmos a data, estamos falando de 1518,
uma época em que superstições pululavam, era, né, imensa a superstição do povo, era uma época em que o terreno era fértil para qualquer tipo de crendice. Já é algo que, pelo menos a mim, surpreende bastante que eles não tenham considerado que a epidemia tinha uma origem sobrenatural. Os médicos diziam que ela tinha uma origem natural e a explicação a explicação deles para o acontecido é que se devia a sangue quente. Eu realmente não consigo imaginar o que quer dizer pessoas dançavam porque tinham sangue quente. Mas era a explicação médica oficial que se tinha. O governo, na época, as autoridades, óbvio, estavam tentando de alguma maneira conter e acabar com essa epidemia. Lembrem-se, morria uma média de 15 pessoas por dia. Era realmente preciso fazer alguma coisa. E a primeira ideia que eles tiveram, ou pelo menos a ideia que eles consideraram a mais viável para tentar terminar com isso, foi de que se eles estimulassem essas pessoas, se eles estimulassem ainda mais elas, talvez elas parassem de dançar. Então as autoridades construíram vários palcos de madeira pela cidade e abriram vários salões de dança com músicos na esperança de que essas pessoas, ao se verem estimuladas com música e tal a dançar ainda mais, parassem. Era uma tentativa desesperada que obviamente falhou. E ainda teve um desdobramento muito ruim, porque ao invés de conter e erradicar a dança da morte, ao invés de acabar com aquele estranho evento, mais e mais dançarinos começaram a se juntar às pessoas já afetadas. Ou seja, a tentativa das autoridades de acabar com a dança, estimulando a dança, só criou mais e mais pessoas afetadas. Isso lembra a vocês alguma coisa que acontece hoje em dia? Eu não vou falar nada. A verdade é que a epidemia da dança acabou 4 meses depois. E ela acabou da exata forma como começou. Simplesmente do nada, sem nenhuma razão, as pessoas foram parando de dançar. Foi parando de acontecer. Nunca houve uma explicação satisfatória. Nunca houve uma explicação científica para o acontecido. Eu já li algumas vezes em outros lugares estudos que atribuem isso a uma espécie de mal coletivo psicológico, uma espécie de psicose coletiva ou algo do tipo. Eu acho bastante viável, já que é difícil imaginar uma doença física, uma doença viral que vai fazer com que pessoas dancem. O que, é claro, é muito difícil de explicar. É como tantas pessoas poderiam entrar na mesma sincronia, na mesma viagem, vamos dizer assim, a ponto de dançar até a morte. A dança da morte é até hoje um dos acontecimentos mais estranhos e bizarros na história da humanidade. E talvez o que ela tenha de mais assustador é o fato de que ela é verídica, de que ela realmente aconteceu. Não é produto de nenhum cineasta, não veio da mente de nenhum escritor. É um fato. Uma história que mostra que sob o nosso sol ainda acontecem muitas coisas que ninguém jamais vai poder explicar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Era essa a história. Eu espero que quem gostou deixe aquele like pra gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, fica com a gente. Tem muita história aqui pra você ver. Compartilha com seus amigos, aquele cara meio estranho que gosta de bizarrices. Manda ele vir pro meu canal, me acompanhar, me conhecer. Um abraço a todos. Fui!